Graça e paz, você está no Hot Channel, a Web TV da Rocha Eterna, e nós estamos começando o Pergunte ao Pastor, e num formato que daqui em diante vocês vão ver bastante, né, no Hot Channel, que são as videoaulas. E o assunto da primeira videoaula, na verdade, é um assunto que vai consumir vários vídeos, várias aulas, é a respeito do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Essa é uma promessa bíblica para toda a igreja e eu quero meditar com você hoje, começando pelo livro de Lucas, capítulo 24, verso 49. Aqui Jesus ele já havia ressuscitado, ele estava com os discípulos passando as últimas instruções antes de ser assunto aos céus, e ele diz aqui para os discípulos, capítulo 24, verso 49, ele diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essa promessa do Pai, nesse texto, Jesus já liga a um revestimento de poder, de capacidade. No grego a palavra dunamis. Lucas, ele diz aqui em Atos dos Apóstolos, logo no começo, ele escrevendo também a Teófilo, né? Tanto o evangelho dele como o livro de Atos foram endereçados a essa pessoa. E ele diz aqui assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Eu li aqui o verso 3, verso 4, e aí você vai para o verso 8, que é um dos textos mais conhecidos sobre isso, diz assim: Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunhas aqui é martírios ou mártir, a gente vai falar disso depois, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, outra coisa, você vê que esse revestimento de poder era para o desempenho do ministério, para que eles fossem testemunhas. E no capítulo 2 de Atos, você vê o cumprimento dessa promessa, né, que Jesus disse que do Pai seria enviada. E capítulo 2 de Atos diz que eles estavam todos reunidos num lugar, e diz que, no verso 2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não era um vento, era o som de um vento. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Quer dizer também que a posição para orar pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser ajoelhado, deitado. Deitado só não pode dormir, né? Ele diz assim: E foram vistas, verso 3, por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu não vou agora tratar das línguas estranhas ou das línguas que sempre no relato de Atos dos Apóstolos, sempre que as pessoas, os discípulos, a igreja recebiam o batismo no Espírito Santo, você vai observar que eles falavam em línguas. Eu não vou entrar nesse primeiro vídeo nesse debate. Eram línguas estranhas, língua dos anjos, como Paulo fala em em 1 de Coríntios capítulo 13, eram as línguas do céu, né? A glossolalia, a palavra glossolalia é formada por duas palavras no grego, glosso ou glossa, língua ou línguas, e lalia é falar. Então, glossolalia, falar em línguas. O batismo do Espírito Santo, essa promessa do Espírito, é diferente de você ser templo, de você ser selado com o Espírito Santo.
Então vamos lá. Verso 5, ele diz assim: porque, na verdade, João Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Jesus já diferencia o batismo nas águas do batismo no Espírito. E quem se batiza nas águas é alguém que já foi tocado, já recebeu o Espírito Santo, já foi selado por ele. Então a pessoa que é batizada nas águas, ela já é morada do Espírito, tá? Já é selada. Efésios 1,13 diz assim, Paulo, que nós ouvimos o Evangelho da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então você ouviu o Evangelho, ou a pessoa ouve o Evangelho, ela crê, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E diz Paulo em Efésios 1,13 que a pessoa é selada, quer dizer, a pessoa passa a ser propriedade de Deus. Fostes comprados por bom preço. Esse selo então significa que você não está ao léu, né? Está assim à mercê do acaso. Não, você tem dono, a tua vida tem dono, você pertence, nós pertencemos ao Senhor. Por isso diz o selo do Espírito. Mas o sentido também, como diz em Coríntios, é que nós também somos morada de Deus. O Espírito Santo vem habitar em nós quando nós cremos no Senhor. O revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da habitação do Espírito Santo. Evangelho de João, Jesus aqui também, ele já havia ressuscitado e ele está reunido com os discípulos e ele diz aqui, Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse momento aqui é anterior a Atos dos Apóstolos, é anterior à descida do Espírito Santo que nós lemos em Atos 2. Então, o que significa isso? Há uma experiência de você ser então habitação do Espírito, ok? Morada do Espírito Santo. E você ser revestido, batizado com o Espírito Santo. Eu quero ler aqui também o livro de Lucas, capítulo 3, verso 16, João Batista falando, diz assim, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, se referindo a Jesus, do qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você vê vários textos falando a respeito de uma experiência, normalmente, né? Há exceções, a gente vai ver, mas é uma experiência de batismo no Espírito, de revestimento do Espírito, posterior ao batismo nas águas. E quem se batiza nas águas é porque creu, portanto tem já o Espírito Santo. Mas eu quero ler então com você alguns textos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Capítulo 8 de Atos, você vai ter um diácono, Filipe, descendo a cidade de Samaria, indo para a cidade de Samaria, e ali ele prega o Evangelho, a cidade se converte, muita gente abraça o Evangelho. Eu estou no capítulo 8 de Atos. Mas como crescem em Filipe, quer dizer, o Espírito Santo já está operando. Porque diz João 16,8, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça. Então o povo já estava crendo, quer dizer, eles já estavam debaixo da operação, da manifestação do Espírito Santo. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam, tanto homens como mulheres. A gente vê que os apóstolos, verso 14, eles ouviram o que estava acontecendo em Samaria, e Pedro e João, eles descem, e diz o texto assim, os quais, tendo descido, verso 15, oraram por eles,
para que recebessem o Espírito Santo. E continua então o verso 16. Sobre nenhum deles então tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então há uma distinção em um batismo nas águas, onde você crê, confirma sua fé, entende? Você é morada do Espírito Santo. E uma outra experiência, que é esse revestimento de poder. Recebereis poder, dunamis, para que vocês sejam as minhas testemunhas, mártires, deem a vida de vocês pelo Senhor, pelo Evangelho. E o 17 diz assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E é interessante, a gente vai falar melhor sobre isso em outro vídeo, que quando receberam esse batismo, desceu o Espírito Santo sobre eles pela imposição de mãos dos apóstolos, algo ali aconteceu visível. Não foi uma experiência silenciosa, uma experiência onde absolutamente não aconteceu nada visível. Aconteceu algo, e acredita-se que, o mais provável, pelo menos o texto não diz, é que essas pessoas, né, a igreja em Samaria, eles falaram em outras línguas. Por quê? Porque diz que Simão, verso 18, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, aí o texto diz, lhes ofereceu dinheiro. Atos capítulo 10, aqui o apóstolo Pedro, ele está na casa de um oficial romano, um centurião do exército romano chamado Cornélio. E Pedro está pregando o evangelho para esses gentios, né? Aqui o evangelho chega aos gentios, aos não judeus, né? E enquanto Pedro prega, diz o texto, Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, né? O Espírito Santo desceu, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus, né? Fiéis da circuncisão, a Bíblia está falando de judeus, judeus cristãos, judeus convertidos ao Evangelho. Os fiéis da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E aqui é o caso que esse pessoal na casa de Cornélio primeiro recebeu, esse povo recebeu primeiro o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, para depois serem batizados nas águas em nome de Jesus. Tanto que o texto diz aqui, respondeu então Pedro, verso 47, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então você vê duas experiências distintas. Então, batismo nas águas, arrependimento. Batismo de fogo, revestimento. E eu vou ler também Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso. E verso 1 diz que Paulo achou ali em Éfeso alguns discípulos. Verso 2 diz assim, disse-lhes Paulo, né? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos, né, que haja Espírito Santo. E aí Paulo, verso 3, lhes pergunta, então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Então, alguns acham que aqui esses discípulos eram discípulos de João Batista e haviam se batizado no batismo de arrependimento, né, batismo nas águas, com João. E aí o verso 4 diz assim, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, crescem em Jesus Cristo. Verso 5. E os que ouviram, veja só, aí Paulo faz o quê? Os que o ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Foram batizados nas águas de novo. Agora, como você encontra em Marcos 16, Mateus 28, que sejam batizados em o nome do Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então aqueles são batizados nas águas em o nome do Senhor Jesus. Verso 6. E depois, olha só o verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E o verso 7 diz que eram ao todo uns 12 homens. Então esse primeiro vídeo mostra o quê? Primeiro, então, há uma experiência distinta. Há o batismo nas águas para arrependimento e há um batismo de fogo, o batismo no Espírito Santo para revestimento.